Então, só para eu assim, ficar tranquilo, eu quero provar, né? Quero provar o que era o problema lá? Eu quero provar que 1 mais 2 mais 3 mais n, eu sei que é igual a n mais 1 sobre 2. E eu quero provar que isso vale, tem uma fórmula, eu quero provar, quer dizer, isso eu sei. Aí eu quero provar o seguinte, que para todo K, para todo natural K, então significa que para todo expoente, vou ser mais... Eu quero provar o seguinte, que 1 à quinta mais 2 à quinta mais 3 à quinta mais n à quinta é igual a n elevado à sexta sobre 6 mais alguma coisa a 5 n elevado à quinta mais a 4 n elevado à quarta mais a 3 n elevado ao cubo mais a 2 n ao quadrado mais a 1 n mais a 0. Para certos números, assim. Tá legal? Mas, na verdade, eu não quero provar só para 5. Eu quero provar para 4, para 6, para 7, para 10, para 20 mil. Quer dizer, na verdade, eu quero provar o seguinte, que para todo K, esse K é o meu expoente. E para todo N, né? Eu tenho que 1 elevado a K mais 2 elevado a K mais N elevado a K é o N elevado a K mais 1 sobre K mais 1 mais termo, aqui um certo polinômio, vou botar assim ainda, né? AKN elevado a K mais etc, mais A1 N mais A0. Esses daqui não são, esses daqui, tá? Esses coeficientes dependem de K. Ou seja, eu quero provar que a soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais é sempre dada por alguma fórmula, que é um polinômio em n, de grau k mais 1. Essa aqui é um polinômio de grau k mais 1 em n. E que o termo de maior grau é n elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Certo? Ou seja, no caso k igual a 5, é uma coisa assim. No caso k igual a 18, vai ser n a 19 dividido por 19, mais 19 termos aqui, que começarão em n elevado a 18 até a 0. Então, isso é o que eu queria provar. Por que eu queria provar isso? Que eu queria provar isso porque, se eu conseguir provar isso, eu mostro que se eu fizer y igual a x elevado a k e vier aqui até a, se eu calcular essa área daqui vai ser a elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Por um método que é dividir isso aqui em pedacinhos e tal. Então, agora a gente pode começar as perguntas. Vamos lá. Quem não entendeu, começa a perguntar onde não entendeu. Só do que eu falei aqui, tá? Da estratégia. O que vai acontecer é que quando eu faço essa soma aqui, então, vou desenhar aqui, né?
O que vai acontecer com as outras parcelas? Eu vou dividir esse negócio em pedacinhos. Então, para calcular essa área, eu faço esse cara aqui e divido em N pedaços. E eu vou pensar aqui na aproximação por cima. Tá? Então, N pedaços. Então, esse pedaço aqui, que eu chamo de ΔX, ele vai ser A dividido por N. E aí, eu tenho o retângulo 1, 2, etc. O retângulo I, aqui, ó, esse aqui é ΔX, 2ΔX, 3ΔX e ΔX aqui. Então, eu vou ter um retângulo que vai ter base ΔX, altura é o valor dessa função aqui, ó, em I ΔX. Então, a altura vai ser I ΔX elevado a K. Tá legal? E isso aqui, ó, vai me dar o quê? Que a área desse retângulo vai ser I elevado a K, ΔX elevado a K mais 1. E eu tenho que somar isso daqui de I igual a 1 até N. Ó. Olha o I elevado a K sendo somado. Então aqui, ó, eu vou ter que fazer, para fazer essa soma dessas áreas aqui, eu vou ter que somar isso, vai ser o quê? Vai ser 1 ΔX elevado a K mais 1, mais 2 elevado, vou botar 1 elevado, 2 elevado a K, ΔX elevado a K mais 1, mais N elevado a K, ΔX elevado a K mais 1. Claro? ΔX elevado a K mais 1, eu posso botar em evidência aqui, então eu vou ter ΔX elevado a K mais 1, vezes a minha famosa soma, 1 elevado a K, mais 2 elevado a K, mais N elevado a K. E isso é igual a ΔX elevado a K mais 1, vezes, então eu vou botar isso aqui, né? ΔX elevado a K mais 1, vezes isso aqui. Tá? Só que ΔX é A sobre N. Eu peguei esse A aqui e dividi em N pedaços. Então, isso daqui, ó, é A sobre N elevado a K mais 1. Então, eu posso botar aqui A sobre N elevado a K mais 1. Atenção, o K está fixo, a minha função é x elevado a K, o K é 7, ou 18, ou o maior número que você puder imaginar, mas ele está fixo. Não se mexe mais, a função está aqui, é essa. Agora o N, ele vai tender ao infinito, porque eu vou dividir em pedaços cada vez menores, tão pequeno quanto eu queira. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, eu posso ainda escrever assim, né? A elevado a K mais 1, e o N elevado a K, ele vai para debaixo dessa soma aqui. Então, aqui, sobre N elevado a K. AK mais 1, né? É verdade, né? Porque era A sobre N elevado a K mais 1. Então, A elevado a K mais 1 sobre N elevado a K mais 1. Agora, isso aqui pode ter 1 milhão de parcelas, mas não importa. Né? Essa soma dividida por isso é a soma de cada parcela dividido por isso. Beleza? A mais B, né?
3 mais 5 dividido por 2 é 3 meios mais 5 meios. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dividido por 19 é 1 sobre 19 mais 2 sobre 19 mais 3 sobre 19 mais 4. Estamos de acordo? Então, eu vou olhar cada um desses dividido por isso aqui. O que vai acontecer? Ó? Esse daqui vai dar 1 sobre K mais 1. E os outros, ó, vai ficar AK sobre N. Depois, AK menos... O seguinte aqui está multiplicado por M elevado a K menos 1. Então, vai ficar um N ao quadrado no denominador. Etc, etc. Até o A0 que vai ter N elevado a K mais 1 no denominador. Então, eu tenho 1 milhão de termos. Mas o primeiro está dividido por N, quer dizer, tirando esse daqui. Esse 1 milhão aqui. O primeiro está dividido por N, o segundo por N2, o terceiro por N3 e tal, etc, etc. Então, pega 1 milhão de termos. O maior deles é 1 bilhão. Então, se eu tenho 1 milhão de termos, o maior é 1 bilhão, então 1 trilhão está acima da soma deles. E todos eles estão divididos, na pior das hipóteses, por N. Então, eu tenho 1 trilhão dividido por N, mas eu posso fazer o N tão grande quanto eu queira. Então, eu posso fazer, assim, modestamente, N igual a 1 trilhão ao quadrado, e esse trilhão cortou com 1 trilhão, ficou 1 trilhão no denominador. Então, o que vai acontecer? Ó, tudo isso aqui vai para zero, quando N é grande. E isso daqui vai ficar parado, porque o K mais 1 está parado. Porque vai cortar esse com esse, e vai ficar 1 sobre K mais 1 sobre esse aqui. Portanto, por cima, a aproximação vai dar K mais 1 sobre K mais 1. Tá legal? Oi? Professor, por que o 1 elevado a K, 2 elevado a K, até o N elevado a K, se tornou N elevado a K mais 1 sobre K mais 1? Mais isso aqui. Não, eu estou explicando por que eu queria provar isso. Eu provei isso, me deu o trabalho de... Quer dizer, na verdade, eu queria fazer isso aqui. Aí descobri que para fazer isso aqui, eu precisava dessa soma. Aí depois eu reparei, no caso N2, que na verdade eu só precisava do termo de maior grau. Porque na verdade, se a soma tiver essa cara aqui, só esse termo vai importar. Os outros vão ser varridos. Então, em vez de eu tentar achar exatamente a fórmula, que na realidade, talvez eu tenha que a cada caso fazer a recorrência para obter a fórmula do caso seguinte e tal, se eu provar que pelo menos talvez eu não tenha a fórmula geral desses caras aqui, mas se eu garantir que o termo de maior grau tem essa forma, está resolvido. Então, eu em vez de dizer, vou achar a fórmula geral daquela soma, eu disse, não, eu vou simplesmente achar que a fórmula geral é dada por um polinômio e que o termo de maior grau é esse. Isso resolve o meu problema. Tá legal? Isso é importante, porque às vezes você tem um problema e você olha e diz, pô, eu preciso resolver esse negócio enorme aqui e não tem solução. E às vezes você descobre, não, peraí, mas na verdade eu estou exagerando. Eu não preciso disso tudo, eu preciso só dessa parte aqui. Então aqui eu descobri que eu só precisava disso. E aí eu parti para provar isso. E isso eu provei por indução. Tá? Então, por indução, nesse caso, eu vou fazer a indução, mas eu vou deixar o N fixo. Se eu quero provar que para todo K isso vale, e para todo N, o que eu fiz foi o seguinte, eu tinha uma fórmula já que valia para todo N com K igual a 1. Então eu pensei, bom, se dessa fórmula eu deduzir a fórmula para K igual a 2, quer dizer, eu provar que isso vale para K igual a 2, está resolvido o caso K igual a 2. Então eu terei provado isso para K igual a 2 para todo N.
Aí, se a partir do k igual a 2 eu provar para k igual a 3, beleza. Então, essa é a ideia da indução. Você quer provar uma coisa, que uma coisa vale para todo k, você prova para k igual a 1, e depois prova que se vale para um k qualquer, vai valer para k mais 1 também. Então, aí você vai. Então, está provado. Tá legal? Eu não vi a entrada ali, mas você está dizendo que delta x k mais 1 vezes aquilo é igual a delta x k mais 1? Aquilo não é igual? Não, é porque aqui eu tenho essa soma, vezes todos os termos têm delta x k mais 1. Botei em evidência. Por que isso veio igual ao próprio delta x k mais 1? Do lado, não é igual isso aí? Não, eu devo ter começado a escrever o negócio e está solto aqui, esse cara não tem nada. Ele é igual a esse que vem aqui embaixo. Eu acho que eu ia começar a escrever aqui e passei para lá. Preciso refazer a indução? Está tranquilo? Tá? Bom. Então, o resto dessas contas para frente ficou zero, né? Depois de n elevado a k mais 1 sobre k mais 1, isso aí ficou zero, né? Quer dizer, nunca é zero, mas quanto maior o n, menor fica, vamos dizer assim. Tende a zero. E o n elevado a k mais 1 sobre k mais 1, dividido sobre n, k mais 1, cortou o numerador. Cortou esse daqui com esse e ficou 1 sobre k mais 1. Então, vai dar isso aqui. O que vai sobrar é isso. Tá, eu vou estar com esse cara multiplicando 1 sobre k mais 1 mais uma coisa que tende a zero. Então, no final dessa ficou aquele a k mais 1 sobre K mais 1. Oi. Professor, eu me perdi em como você passou o delta x elevado a k mais 1 multiplicado pela soma para a linha embaixo. Aqui eu peguei e substituí a fórmula que eu supostamente teria provado por indução. Eu teria provado o quê? Que a soma das n primeiras késimas potências dá n elevado a k mais 1 sobre k mais 1, mais termos que envolvem n elevado a k, n elevado a k menos 1. Então, eu substituí isso aqui, é isso aqui. Tá bom. Tá? Então, a questão aqui é o seguinte, quer dizer, quando eu vou passar o limite, às vezes eu não preciso ter as contas exatas. Né? Porque, vamos dizer, eu quero saber um certo, vamos dizer, se eu tiver raiz de n sobre n mais 1, eu não sei quanto é isso, mas eu sei que quando n vai para infinito, isso vai para zero. Por quê? Porque eu posso escrever isso assim, né? Esse é raiz de n, esse daqui é raiz de n, que multiplica raiz de n mais 1 sobre raiz de n. Tá? Se eu multiplicar aqui, vai dar isso aqui. Agora, ó, corto aqui e é isso. E isso ainda por cima, eu estou dividindo por isso, então isso é menor que 1 sobre raiz de n. Porque aqui tem raiz de n mais alguma coisa. E raiz de n, quando n vai para infinito, então 1 sobre ele vai para zero. Então aqui, eu fiz uma conta exata, ainda faço uma estimativa, só para ficar um pouquinho mais claro que isso vai para zero. Oi? Não, esse é maior que esse, mas o inverso dele, então, é menor, né? Professor, mas aí seria se a raiz de n for maior que 1. Eu estou com raiz de n, o n é grande, tá? Não preciso muito me preocupar com n igual a 1, 2, eu quero saber quando o n vai para infinito. Então, mas é uma observação importante, às vezes tem umas estimativas que para valores pequenos de n não funciona, mas como você quer os grandes, você diz, então a partir de n igual a 5, né, por exemplo, poderia ter aqui um polinômio do quinto grau no denominador.
E podia ser que ele se anulasse em alguns números, mas tem a maior raiz, e a partir dela não tem mais zero no denominador, eu posso escrever isso. Tá ok? Bom, bom, tem uma pergunta que ficou no ar aqui, porque eu estou fazendo essas contas com números, né, raiz e tal, mas a questão, tem uma pergunta que ficou assim, o que é um número real? O que é a área que eu botei aqui, né? Certo? Eu tenho até medo, mas eu cismei que... Porque tem o seguinte, é meio esquisito isso, mas normalmente num curso de matemática, a gente faz um bocado de cálculo e tal, e aí um dia, talvez, lá no quarto período, no quinto período, a gente diga, não, mas o número real é isso aqui. Então a gente trabalha com os números reais, meio sem dizer, faz umas certas passagens, às vezes meio misteriosas, e nunca diz o que é um número real. Tem os seus motivos. Talvez, vamos dizer, eu estou com a ideia de dizer o que é um número real hoje, com um certo medo de dizer, pô, não, deixa para o quinto período, que eu não quero saber isso agora não. Mas, porque, olha só, quando eu calculo uma área assim, né, o que eu faço é isso, né? Eu ladrilho, e faço uma aproximação por cima, que aqui é quase tudo, né? Só fica de fora esse daqui, esse daqui, esse daqui, e só. Né? Aí eu digo, bom, então isso aqui é uma primeira aproximação, aí eu divido mais, aí melhora a minha aproximação, jogo fora mais um, depois vou aproximando, e eu posso aproximar, não preciso ir dividindo por 2 sempre, posso ir dividindo. Então, na realidade, o que eu digo? Eu tenho a minha área, e aqui eu tenho um monte de números que estão acima dessa área. Eu tenho, na verdade, eu não tenho uma sequência. Eu tenho uma sequência se eu disser, não, eu vou dividir meus ladrilhos sempre por 3, ou uma coisa assim. Eu tenho um monte de números. Então, eu tenho todas as possíveis aproximações por cima, e eu tenho, na verdade, aqui, ó, o meu número A, e aqui eu tenho os números que estão acima de A. E se eu olhar por dentro, eu tenho os outros, não sei se vai sair na cor, mas eu tenho... Então, isso aqui, né, esse é o número A, isso aqui é a aproximação por cima, e essa aqui é a aproximação por baixo. E o número A é o cara que deveria ser o menor desses, mas nesse caso não é, né? Como tem linhas curvas aqui, nunca vai ser, né? E devia ser o maior desses, mas também não é. Quer dizer, é um número que está aqui no meio, e aqui tem um contínuo de números. Quando a gente faz os números na base 10, a gente escolhe, né, é semelhante, mas você pega aqui o raiz de 2, aí você escolhe, né, 1,4, depois 1,41, depois não sei o que lá, você escolhe uma certa sequência de números que vão estar aqui abaixo. Mas você podia, se você mudasse a base, fizesse a base 2 na base 3, você teria outros números. Na verdade, você tem também
uma infinidade de números abaixo de raiz de 2 e uma infinidade acima. Só que, nesse caso aqui, tem uma coisa importante que aqui eu estou, de certa maneira, se eu não tomar cuidado, eu posso estar usando números que já são reais. Enquanto que aqui eu estou usando sempre números racionais. Isso tem a sua importância, porque se eu só conheço os números racionais e estou querendo definir os números reais, eu não posso usar números reais. Nessa aproximação aqui, tudo bem, eu posso pegar aqui um quadrado base de lado 1. Então, 1 é um número racional, aí eu divido isso por 3, por 5, por 7, que eu quiser, vai dar um sétimo, um terço e tal, vai ser sempre números racionais. Então, e eu vou pegar quadrados aqui assim. Mas, por exemplo, quando a gente faz o círculo, já não é tão simples assim, né? Porque você divide aqui e começa, vamos dizer, com um quadrado. Então, digamos que esse círculo aqui tem raio 1. Então, esse quadrado já tem lado raiz de 2 aqui. Né? Então, se você for aproximar o comprimento ou mesmo pelas áreas e tal, depois você vai pegar isso aqui, ainda vai dividir aqui, né? E aí você tem aqui, vamos dizer, para determinar esse cara, né? Aqui você tem, aqui você tem 1 menos raiz de 2 sobre 2, né? Esse cara daqui, né? Já que aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é 1 menos raiz de 2 sobre 2, aqui você tem raiz de 2 sobre 2, aí você vai fazer os quadrados, né? Então você vai ter aqui 1 mais meio menos raiz de 2 mais meio. Isso aqui é a soma dos quadrados, né? Certo isso aqui? Então você tem 1 menos raiz de 2, se eu não me engano, é a soma dos quadrados, e aí você vai tirar a raiz quadrada disso. Então, essa ideia de que você vai estar aproximando a área do círculo por áreas que já são dadas por números irracionais. Então, eu queria parar e dizer, não, como é que eu vou definir um número real? Porque a definição do número real pode ser meio delicada. Eu vou começar dos naturais para os inteiros. Então, vou discutir aqui números. Vou ser um pouco ingênuo, talvez, no começo. Mas, para mim, os números naturais são meio assim. Você tem... número natural é um monte de tracinho, um monte de pedrinha, sei lá. Tá certo? Eu posso usar tracinho, você usar pedrinha, outro usar bolinha e tal. Mas a gente fica mais ou menos de acordo. Vamos dizer, esse aqui vai ser meu primeiro número, esse daqui vai ser o meu segundo, esse daqui vai ser o terceiro, esse quarto, esse o quinto. Essa convenção zero não seria natural. Eu acho que é mais natural o zero não ser natural, mas não faz diferença. Tá? De qualquer maneira, eu vou... Tá? Outra pessoa pode dizer, não, mas eu tenho uma coleção de pedrinhas e essa daqui é o 1, essa daqui é o 2, essa daqui é o 3, essa daqui é o 4, essa daqui é o 5, e talvez você use uma numeração de posição a partir daí. Minha filha, quando era menorzinha, ela tem asma, então às vezes tinha que fazer uns exercícios respiratórios, e era, sei lá, 100 vezes, 200, sei lá quantas vezes, e aí contava, e ela contava em 5. Era natural, não fazia isso aqui, mas era... Então, acho que cada um pode ter... Acho que a gente tende a contar com 5, 10, 2, talvez 7 seja menos natural para a gente, né? Não tem... Mas cada um pode contar, mas de qualquer maneira... A gente consegue colocar em bijeção, vamos dizer, se o seu 1 é esse, o meu é esse é o meu 2, esse é o meu 3,
esse daqui é o meu 4, esse daqui é o meu 5, ou o outro é assim, o outro assim, 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 etc. Tudo bem, ele diz, não, o seu 1 corresponde ao meu 1, e corresponde ao 1 dele, o 2, tem uma abjeção, e você entende mais ou menos. Né? É interessante a gente observar uma coisa. Seja como... Claro, não está proibido que você represente seus números também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Então, não sei se você já viu a explicação de como surgiram os números. Uma das explicações que, eu não sei se é verdadeira ou não, mas que seriam os ângulos agudos formados. Né? Tem... Escrever isso. Vai fazer um agudo 2, se você quiser ver um zero. Mas o importante aqui não é tanto o que como cada algarismo surge, mas a ideia da numeração de posição, né? Que você vai ter um certo número de algarismos. Na verdade, corresponde à seguinte ideia, né? Eu vou contar, por exemplo, eu posso pensar assim, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu já começo a me confundir. Eu tenho que poder olhar e dizer, esse aqui é o 7. Aí eu digo, não, então aqui formou, isso aqui é um negócio. Agora eu começo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, como legiões romanas, né? E tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Formo outro aqui, aí quando eu formo 7 setes, eu digo, opa, isso daqui é outra ordem de grandeza. E eu vou agrupando em setes. Isso aqui é escrever um número na base 7. Então, aqui, você tem 7 ao quadrado, 49. Se você botar mais 1, aí você bota aqui. Então, seria, vamos dizer, aqui você tem 1, 7 ali não tem. Então, isso aqui é 49 mais 1, 50. Na base 7. É isso. Né? E eu tenho algarismos de 1 a 7, que eu não vou representar aqui, mas, né, vamos dizer, aqui eu poderia ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando formar 7 eu passo. Então, mas, uma coisa admirável, em um determinado momento, já no século XX, tem um matemático italiano chamado Peano, que disse, não, eu vou citar quais são as regras dos números naturais. Então, a ideia é assim, os números naturais, eles têm um primeiro elemento. Né? Então, vamos dizer, existe um certo 1 em N. A segunda coisa é que existe uma função dos naturais que a cada número diz quem é o próximo. Tá, é o seguinte. Então, existe uma função, vou usar essa notação aqui, existe uma função S de N em N. Essa função S é S de sucessor. Tá? Então, a ideia é que o S do N é o N mais 1, mas eu não vou falar em mais. Né? Então, essa função tem as seguintes propriedades. Né? Tal que, primeira coisa, não existe N tal que S de N é igual a 1, quer dizer, o 1 não é sucessor de ninguém. A segunda é que se N é diferente de M, então S de N é diferente de S de M. Eu acho que basta essas duas aqui. Né? E agora tem uma... A ideia é que se você tem o 1 e o 1 tem um sucessor, esse sucessor não pode ser o 1, porque o 1 não é sucessor de ninguém.
Então, esse cara que é o sucessor do 1, você vai chamar de 2. E o 2 tem um sucessor, que também não é o 1, porque o 1 não é sucessor de ninguém, e também não é o 2, porque o 2 já é o sucessor do 1. Então, o sucessor do 2 é um outro número que você vai chamar de 3. E assim sucessivamente. Então, esses caras, se você começar do 1 e for pegando sucessor, 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 você tem todos os naturais. Então, isso tem que estar no regulamento, né? Quer dizer, vamos botar assim, terceiro, se, chamar assim, M está contido em N, 1 pertence a M, e S de N pertence a M, para todo N pertencente a M, olha só, se tem um subconjunto dos naturais, tá, o que o 1 está nele, e o sucessor de todo elemento dele está nele, então se o 1 está nele, o 2 está nele. Se o 2 está nele, o 3 está, se o 3 está, o 4 está. Então, esse cara daqui tem que ser o N. Tá? Acho que os axiomas do Peano não são exatamente, acho que ele começou no 0, não sei, não tenho certeza não. Não, você sabe que isso para mim é um trauma de infância. Não, porque quando eu estava no ensino fundamental, a professora comentou que havia uma polêmica entre os sábios, sei lá, se o 0 era ou não um número natural. Aí eu achei que isso devia ser uma questão importantíssima. Então eu vou te dizer como é que os matemáticos lidam com essa questão. Se eu quiser que o 0 seja natural, ele é. Se eu não quiser, ele não é. Tá? Então, por exemplo, quando eu escrevo E elevado a x é a soma das... E elevado a x é o somatório de x elevado a n sobre n fatorial. E nesse caso, n começa de 0 e vai até infinito. Mas quando eu quero escrever π ao quadrado sobre 6 é igual a somatório de 1 sobre n ao quadrado, aí o n começa de 1, porque eu não vou começar de 0. Botei duas fórmulas bonitinhas assim, para vocês. Até o final desse curso a gente vai saber essas fórmulas. Tá? Então, nesse caso eu quero que os naturais comecem em 0, nesse eu quero que comecem em 1 e pronto. Tá. Então aqui eu botei com 1. Tá? Bom, aí dos naturais para os inteiros, a gente inventa o 0. Eu vou criar um 0, que é um cara que vem antes do 1, e somado com qualquer um dá 0. E eu vou fazer, além do 0, eu vou pegar todos os naturais, cada um deles vai ter um irmão gêmeo espelhado, que vai ser o menos ele. Só para me lembrar, o S significa o quê mesmo? Sucessor. Oi. Eu preciso assegurar que Não, porque eu vou criar um novo cara. Eu agora não tenho mais eu não tenho só os naturais, eu vou botar novos números. Então eu vou criar o 0. Onde é que eu vou colocar o 0? Podia colocar entre o 1 e o 2, sei lá. Não, ele vai estar... Hã? Não, é um número... Eu só tenho 1, 2, 3... O 0 não existe, chegou o 0. Eu boto onde eu quiser. Tá? E aí esse conjunto não vai ser mais o conjunto dos naturais. Mas então, assim, a gente não tem limite para a capacidade de números que a gente pode criar. Tipo, a gente tem os naturais. Depois a gente não, tudo bem, mas a gente vai criar porque a gente precisa criar para alguma coisa. Então, a gente precisa dos inteiros porque a gente quer números negativos, em particular a gente quer, vamos dizer, fazer 2 menos 3 e dizer que é menos 1. Num certo sentido, é o fim. Mas aí, tá certo? Nos naturais, você só tem a soma e a multiplicação. A subtração e a divisão existem em certos casos. Então, de um ponto de vista, assim, totalmente alienado, dizendo, eu quero saber de
temperatura negativa, todas essas explicações, eu vou dizer, não, eu só quero que eu possa subtrair, então que todo número tenha menos ele e tal, aí você cria menos e está tudo bem. Né? Então você pode, vamos dizer, você tem o n, você cria o z. Já os racionais, você quer dividir. Né? E aí nos racionais é interessante que não é só criar o P sobre Q, né? O 1/3. Você precisa criar o 1/3 e dizer que ele é igual a 2/6. Tá legal? Se você disser, olha, os racionais são as frações, então eu tenho um monte de frações, cada uma é uma coisa. 1/3 podia ser uma coisa, 2/6 ser outra. Então você precisa criar. Então, uma maneira mitidinha que a gente faz isso em matemática é dizer o seguinte: quando eu quiser pensar 1/3, eu digo, não, isso é o par 1/3. Então, vamos criar só os racionais positivos. Os negativos a gente faz que nem os inteiros. Tá? Para criar os racionais positivos, pensa assim, 1/3 é 1 dividido por 3. O 2/6 também é o 2/6. Né? Eu só não posso ter zero aqui. Tá? Então, eu vou pegar... Como eu vou pegar os racionais sem o zero também, só os positivos, eu posso pegar os pares de números naturais, dizer, ó, cada par de número natural é uma coisa assim. Você pode trabalhar com dois conceitos de natural. Você pode trabalhar o natural com zero na esquerda e o natural com zero na direita. Posso, mas também posso fazer, vou para simplificar, vou pensar assim, eu posso pegar qualquer par de naturais aqui. Significa que eu estou dividindo esse por esse. Aí eu vou fazer uma coisa que a gente sabe desde pequenininho, quando a gente começa a dar os nomes aos bois. Na verdade, não dar os nomes aos bois, chamar todos os bois de boi. Quando a gente chama todos os bois de boi, quando a gente chama todos os gatos de gato, todas as árvores de árvore, todas as cadeiras de cadeira, a gente está pegando um monte de objetos diferentes e está dizendo eles pertencem à mesma classe que vai ter esse nome aqui. Tá? Nomear né, os substantivos comuns, né, são exatamente isso, eles designam uma classe de objetos. O substantivo próprio é uma coisa individual. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer o seguinte, ó, 1/3, 2/6, 3/9, etc. Esses caras vão ser todos a mesma coisa. Então, o que a gente vai dizer? A gente, em matemática, a gente chama isso de uma relação de equivalência. Quer dizer, quando os caras não são iguais, mas eu vou considerar como se fosse, eu vou dizer, são equivalentes. Então, eu quero dizer que esses caras são todos equivalentes. E eu sei que essa igualdade aqui significa o seguinte, né? 1/3 é equivalente a 2/6, por quê? Porque se eu multiplicar aqui por 1, quer dizer, por 2 dividido por 2, dá 2/6. Ou, de outra maneira, se 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. Então, eu posso dizer, na verdade, de maneira geral, que se eu pegar MN e PQ, eu vou dizer que eles são equivalentes, eu vou lá no meu rascunho, né, para eu não errar. Né? Podia fazer de cabeça, mas estou com medo de errar. Então, eu boto aqui M sobre N igual a P sobre Q, eu já tenho uma certa prática disso, então MQ igual a NP. Então, isso aqui significa, né, que MQ é igual a NQ. Isso eu posso verificar. Então, eu tenho uma maneira de dizer quando dois pares... Não era NP? Hã? Você anotou NP em vez de NP. Ah, NP. Não precisa dizer não era, não. Pode dizer, está errado aí, ó.
Tem que ter essa... Aqui eu estava explicando ontem para os meus alunos de engenharia que eu conheci um engenheiro brasileiro que depois de velho foi estudar medicina e ele descobriu que é diferente, né? Que ele está acostumado a raciocinar e que o médico tem muito de ver vários casos e reconhecer. Isso para ele já foi diferente. E a outra coisa que ele achou muito estranho é que ele estudou nos Estados Unidos, então a parte da nota era o conceito que o professor dava. E a pior coisa que você podia fazer era perguntar ao professor alguma coisa que ele não soubesse direito. Você ia tirar. Aqui não, se você me encurralar, disser que eu estou errado, eu vou dizer, porra, o cara, bom, sabe, né? Então, porque aqui, isso também é uma diferença, talvez, no ensino médio o professor tem que saber. Aqui a gente está tão acostumado a não saber, porque quando você está, vamos dizer, no mundo da pesquisa, você está sempre pensando em coisas que você não sabe. Então, qualquer professor aqui provavelmente vai responder não sei com uma tranquilidade assim enorme. Tá? Bom, mas voltando aqui. Então, olha, isso daqui dá uma maneira de eu dizer quando esses caras são considerados iguais, são equivalentes. E aí a gente diz o seguinte, quando você tem todos esses caras, esse conjunto de todos esses caras é uma classe de equivalência. E a classe de equivalência de PQ vai ser notada P sobre Q. Então, a classe de equivalência do 1,3 é 1/3, mas ela é a mesma do 2,6. Então, elas são iguais. Que é a mesma do 3,9, então são iguais. Tá? Então, agora, bem ou mal, dei uma pirueta enorme, mas eu criei uma justificativa para essa notação, em que o par PQ corresponde ao pegar o P e o Q só, mas, na verdade, ele é equivalente a uma infinidade de outros pares. E aí, tudo bem, com os racionais positivos, aí eu uso o mesmo truque. Boto o zero, boto os negativos, aí defino a multiplicação, a divisão, tem toda uma burocracia para fazer, provar tudo e tal, mas é isso. Nos reais, agora vamos pensar nos reais. O professor de álgebra deve lidar com um bocado dessas coisas, não sei. Na última aula, ontem, acho que a gente citou a classe de... Nos reais, a questão é um pouco diferente. Eu sei o que é um número real. Na minha cabeça, o número real é um ponto na reta. Só que eu marco aqui o 0, marco aqui o 1, e, em princípio, a partir daí, todos... Se eu não tiver o 0 e o 1, eu não sei dizer que ponto é qual, mas isso deveria determinar todos os reais. Só que o meu problema é o seguinte, eu só conheço os racionais. Quer dizer, aqui eu sei traçar assim, né, os racionais. Eu sei que tem o raiz de 2 lá, mas ele não existe ainda. Né? Ele existe porque eu boto aqui Pitágoras e tal, tem um ponto ali. Então, tem pontos aqui que são números reais, mas que não são racionais. E eu quero definir os reais a partir dos racionais. Tá legal? Assim. Então, eu quero... eu vou fazer uma coisa talvez meio extrema, mas eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso definir um número real por uma semirreta. Eu posso escolher uma semirreta para a direita ou para a esquerda. Eu vou escolher para a direita. Mas deve ser um número real. Então,
imagina o seguinte, se eu pegar uma semi-reta, pensa assim, a semi-reta. Eu vou pegar uma semi-reta, em princípio eu vou pegar sempre as minhas semi-retas sem a extremidade. E a extremidade vai ser o número que ela define. Então vai ter extremidades que vão ser, vai ter a extremidade do 2, vai ter a extremidade do raiz de 2, vai ter a extremidade do π, tá? Cada número vai ser dado por uma semi-reta. Mas eu tenho que definir as semi-retas. Eu estou aqui desenhando, mas eu só sei que existem os números racionais. Então, eu sei os racionais, sei as propriedades deles. A verdade, assim como eu fiz para os inteiros, para os naturais, acho que eu deveria botar as propriedades dos racionais. Quer dizer, os racionais têm propriedades, eles têm uma operação de adição, uma operação de multiplicação e uma ordem. Vou botar assim maior, sei lá, coisa assim. Não vou botar a subtração e a divisão, a gente tem uma maneira toda peculiar de incluir a divisão e a subtração. Quer dizer que isso daí por mais que ele vai... Tem uma operação, isso aqui significa que eu tenho um conjunto que é um conjunto. Tá? E aí tem operação mais, que a cada par de números racionais associa um número racional. Né? Que pega o par x, y e associa x mais y. E certas máquinas de calcular é assim que funciona. Né? E tem a operação vezes, que também vai de Q vezes Q em Q, e que a cada par xy vai me associar o número xy, sem o ponto economia. E aí, sim, tem a ordem. A ordem é uma relação. A ordem é um conjunto de pares ordenados que diz... Né, quando eu disser assim, o par XY pertence, a ordem significa X maior que Y. Mas eu não vou... Tá, então, eu vou deixar fazer de conta que todo mundo entende o que é a ordem. Né? E aí isso tem que ter... Quais são as regras? O regulamento dos racionais. Então, vou botar essas regras todas aqui. Né? A primeira é que as operações são associativas, todas duas. Mas eu vou começar com a adição, né? X mais Y mais E é igual a X mais Y mais E. Para todo X, Y, Z em Q. Depois, essas operações são comutativas. Isso é uma coisa bem geral. Né? Eu tenho que dizer que a operação é comutativa porque não está escrito aqui. Quem viu matrizes sabe que o produto de matrizes não é comutativo. Quem viu produto vetorial sabe que o produto vetorial também não é comutativo. Então, tem operações que não são comutativas. Então, eu vou botar x mais y igual a y mais x para todo x e y em Q. Aí tem uma coisa importante, existe um zero. Quer dizer, existe um número zero em Q, tal que x mais zero igual a x para todo x em Q. Não precisa dizer que zero mais x, porque eu já disse que é comutativa. E aí vou fazer uma das coisas mais lindas que vocês vão ver na vida, se não tiverem visto antes. Eu vou provar que esse zero é único.
é único. Eu disse que existe um zero, mas pode ter 2, 3, tá certo? A Terra tem uma lua só, mas outros planetas podem ter várias luas. Então, olha só, imagina que exista um segundo zero, um zero quadrado, então, olha o que acontece quando eu faço isso aqui. Pois é, ó, pelo que está escrito aqui, isso é igual ao zero de cá. Mas pela comutatividade, isso é... E pelo que está escrito aqui... Não é impressionante que isso possa ser provado assim? Então, simplesmente, eu não preciso dizer que o zero é único. Ele é único. Mesmo que sejam vários que sejam um só. Não, se são vários, mas é um só. É um só, tá bom? Na verdade, a gente costuma... a gente nem precisa da comutatividade. Se a gente disser que o x mais 0 é igual a 0 mais x para todo x, quer dizer, x mais 0 é igual a x e é igual a 0 mais x, isso aqui já sai. Você não precisa que a operação seja comutativa. Então, uma vez que o zero é único, faz sentido eu dizer que todo número tem o seu simétrico. Para todo x pertencente a Q, existe menos x tal que menos x mais x igual a zero. E claro que x mais menos x. E isso define a subtração. Não é fazer x menos y, é fazer x mais menos y. Mas, não, eu entendi que isso acontece, já que a gente tem um ponto único, a gente tem um simétrico na reta. Mas eu penso, por exemplo, a gente estudou isso, já viu a reta desde pequeno e tal, mas na época que chegaram nisso, como eles saberiam? A gente tem um ponto único, então a partir daqui tudo é simétrico. Por que eles não chegaram à conclusão de que poderia haver outro ponto único? Ou eles pensaram que poderia ter outra coisa única? Não. Você aprendeu isso no colégio, não foi assim, né? Então, a coisa foi mais ou menos como você foi aprendendo no colégio. As pessoas disseram, não, peraí, tá certo? Você tem irmãos? Não. Então, você nunca passou por esse problema. Mas quem tem irmãos, passa por aquele problema, né? Sei lá, são 3 irmãos, aí vem uma caixinha com 10 biscoitos. Aí fica aquela disputa, né? Como é que vai dividir o 10º biscoito? Né? Aí, vamos dizer, se dividir também com o pai e a mãe, minha filha logo vai chegar e dizer, pai, posso ficar com o seu? Antes de qualquer coisa, ela já vai pedir o meu. Tá? Então, é assim que surge. Por isso que como você não tem irmãos, você não teve esse aprendizado importante. Né? Mas é assim que acontece. Né? Tá? Então, depois que você já entendeu o que são os números racionais, que eu espero que seja o caso de todos nós aqui, aí a gente pode pegar e escrever isso. Tá certo? Isso aqui é o regulamento que você escreve depois que está tudo resolvido. Eu conheci uma vez um advogado alemão, advogava para a empresa de petróleo. Coisa top, assim. E ele disse, não, os caras reúnem lá as companhias, aí eles discutem lá, a diretoria e tal, decidem o negócio, depois eles mandam a gente escrever. Então, você só vai escrever o contrato depois que está tudo acertado. Né? Então, é isso aqui. Depois, agora vamos pensar, isso aqui são as propriedades da adição. Agora tem a multiplicação. Então, a multiplicação é a mesma coisa, né? XYZ igual a XYZ. Eu vou escrever de novo para todos XYZ, não sei o que lá e tal. 6 XY igual a YX. 7. Existe um número 1, tal que
x vezes 1 igual a x para todo x. Uma questão é saber se esse 1 vai poder ser igual a 0 ou não, né? Não sei, talvez, eu não sei se eu vou ter que escrever que ele é diferente de 0. Oi? Porque da distributiva da multiplicação partição a gente consegue deduzir isso ali? Não, ela vai aparecer ainda. Né? Porque aqui eu estou botando botei a soma, estou botando a multiplicação, e aqui também a gente sabe que a gente não pode dividir por 0. Não precisa dizer que é diferente de 0, né? Porque 0 vezes 1 é 0. Não, ainda não está claro por enquanto, né? Mas talvez a gente possa provar que ele é diferente de 0. Mas está certo? Então todo número vai ter o inverso, todo número que não é 0. Então, para todo x diferente de 0, existe x a menos 1, tal que x vezes x a menos 1 é igual a 1. Então já tem uma pequena diferença aqui, né? Depois tem a propriedade 9, que tem que ser a distributividade, né? X vezes y mais z é igual a xy mais xz, para todo x, y e z. Isso já vai provar, né, que x vezes 0 é igual a 0. Porque, olha só, se eu fizer x vezes 0 é igual a x vezes 0 mais 0, porque 0 mais 0 é 0, que é igual a x vezes 0 mais x vezes 0 pela distributividade. E agora, se eu somar menos x vezes 0 dos dois lados, né, vou ter menos x vezes 0 mais x vezes 0 é igual a menos x vezes 0 mais x vezes 0 mais x vezes 0. Tá? Estou somando o mesmo número dos dois lados. E agora, pela associatividade, esse daqui é igual a esse, e esse daqui é 0. Esse daqui é 0. Então, no fim, esse daqui vai dar x vezes 0, e esse daqui vai dar 0, então x vezes 0 é 0. Tá? Tá legal? Foi rápido? Hã? Provei que x vezes 0 é 0, para qualquer x. Oi? Nesse momento eu posso provar que 1 é diferente de 0 agora? É uma boa pergunta. Será que dá para provar que 1 é diferente de 0? É porque 1 vezes 0... Ué, mas esse 0 é único, a gente tem que... porque 1 vezes 0 é 0, né? E aí 0... se 1 for igual a 0, então 0 vezes qualquer número vai ser o próprio número. Mas a partir do ponto que a gente falou que 0 é único, a gente já comprovou que 0 é diferente de 1? Não, o 0 é único, ele é o único cara que faz isso, mas o 1 não faz isso. Então ele não vai ser igual. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo que o 0 é o único cara que somado com alguém, dá o alguém. O 1, não estou dizendo nada como é que acontece somar o 1 aqui. O 1 multiplica. Sim, mas se a gente somar o 1, não vai acontecer aquilo. Por que não? Olha só, poderia acontecer o seguinte, né? Daqui eu sei que 1 vezes 0 é igual a 0. Mas, se o 0 for igual a 1, né, significa que, na verdade, se o 0 for igual a 1, na verdade, né, então 0, vamos dizer, 1 vezes x é igual a x para todo x. Nem preciso do 1 vezes 0 aqui, né? Mas se o 1 for igual a 0, então 0 vezes x é igual a 1 vezes x, é igual a x, mas eu sei que isso é igual a 0. Então, eu estarei provando que todos os números são iguais a 0. Mas poderia ser. Tá certo? Se todos os números forem iguais a 0... Oi? Não falei nada ainda do que é positivo.
As propriedades dessa coisa aqui ainda não foram enunciadas. Mas eu estou com esse probleminha que pode, em princípio pode, quer dizer, se o 1 e o 0 forem o mesmo cara, está tudo bem. Eu não quero, então eu posso dizer, pelo menos, que existe alguém diferente de 0. A professora colocou no 7, ela colocou, existe um diferente de 0. Sim. Não dá esse problema. Pois é, mas eu estou dizendo aqui, repara, por que que eu vou... Eu quero alguma riqueza nesse conjunto. Se ele tiver um elemento só, aí tudo bem, zero, só tem o 0. 0 mais 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, tudo é 0. A gente falou que Oi. 0 é único. Então, se 0 é igual a 1, aquela propriedade a 3 não vai valer. Mas o 1 pode ser o 0. Não, pô, se o 0 é 1, ele não é 2, eles não são dois caras, é um cara só. Então continua sendo único. Tá certo? Dizer que 0 é igual a 1 é dizer que o mesmo cara que faz isso. Não é dizer que são dois zeros. Entenderam a diferença? O 0 é único. O fato dele poder ser igual a 1 está querendo dizer que o mesmo cara que faz isso aqui é o que faz isso aqui. Não são dois, é o mesmo. Tá? Então, oi. Não, aqui não provei nada que 1 é diferente de 0. Hã? Esse x foi diferente de 1, x Não, mas quem tem inverso são os caras diferentes de 0. Se não existe ninguém diferente de 0, a regra está satisfeita, mas não serve para nada, tá bom? É uma regra, mas... Então, até agora, pelo menos, o único jeito de eu fazer o 1 ser diferente do 0 é eu dizer que 1 é diferente de 0, ou pelo menos eu dizer que tem pelo menos dois caras nesse conjunto. Realmente, essas propriedades aqui, deixa eu fazer um parênteses, essas propriedades aqui definem o que a gente chama de um corpo. Um corpo é um conjunto que tem as propriedades, você pode multiplicar, pode somar e tem tudo que você quer. Por exemplo, os complexos. Quem viu números complexos tem todas essas propriedades aqui e não tem ordem. Não tem ordem. Então, essa coisa de colocar axiomas, propriedades aqui, assim, é uma coisa super interessante, porque quando você coloca isso aqui e diz, olha, eu vou trabalhar com essas propriedades. Aí, quando você prova que esse 1 é único, ele vai ser único nos racionais, nos reais, nos complexos, nos quocientes de polinômios. Qualquer situação que você tenha duas operações satisfazendo isso daqui, tudo que você provar só com isso vale em todas. Então, vocês também vão aprender, não sei se, espero que aprendam alguma coisa disso. Existem corpos finitos, que se você pegar os inteiros, você sabe os inteiros módulo P? É o seguinte, você pega os inteiros módulo 7, aí eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7 é o 0 de novo. Na verdade, você pensa o número como o resto da divisão dele por 7. E isso, bom, você pode fazer qualquer número P de 2 em diante. E, interessante, você pode fazer uma soma módulo P, quer dizer, você soma os números e pega o resto da divisão por P. Você pode fazer uma multiplicação módulo P, você multiplica e vê o número correspondente. E quando P é primo, todas essas propriedades valem. É fácil ver, né, vamos dizer, que no 7, 3 mais 4 é 0, 2 mais 5 é 0. Nos inteiros de módulo P, 2 e P menos 2, você soma, dá P é 0. Então, só que,
Se P não for primo, você pode, por exemplo, 6 não é primo, você pode multiplicar 2 por 3 e vai dar 0. E quando dá 0, você, né, se xy igual a 0, com y diferente de 0, né, se você tiver inverso, se o x tivesse inverso, você multiplicaria por x menos 1 aqui, por x menos 1 aqui, você teria y igual a 0. Só que se isso não é verdade, então você não pode ter inverso para todo mundo. Então, quando o número não é primo, a multiplicação módulo P, nem todo mundo vai ter inverso, só os que forem primos com P. Mas se o P for primo, todo mundo vai ter inverso. Dá um pouco mais de trabalho de provar. Então, os inteiros módulo P, os inteiros módulo 13 formam um corpo. E o corpo mais simplesinho que existe é os inteiros módulo 2, só tem o 0 e o 1. Que também isso tá bom. Tá? Então, vou botar isso aqui, né? 1 diferente de 0. Não sei se... Agora tem as propriedades da ordem, que eu não coloquei. Não sei se alguma delas vai me permitir provar que 1 é diferente de 0. Acho que não. Quer dizer, a ordem vai ter as propriedades x menor que y menor que z, implica x menor que z. 11, x menor que y implica a mais x menor que a mais y para todo A. Né? 12, deve ser verdade que A maior que 0, B maior que 0, implica AB maior que 0. Isso deve ser suficiente. Não sei se... Ou você pode botar assim, né? X menor que Y e A maior que 0 implica AX menor que AY. Tá? Seria o equivalente. 13... na verdade, essa ordem é total, quer dizer, dados os dois números, né, sempre uma e só uma. Ou A é menor que B, ou B é menor que A, ou A igual a B. Dados dois números sempre ou são o mesmo ou são comparáveis. Acho que basta isso. Eu sempre tendo a esquecer alguma propriedade. Eu espero não ter esquecido nenhuma aqui. Tá, tem a transitividade, essa daqui. Bom. Então, vamos dizer, os racionais têm essas propriedades aqui. Os reais também. Aqueles que a gente ainda não sabe quais são, mas que a gente espera que sejam os reais, têm essas propriedades. Então, os reais têm que ter alguma... Como existem, a gente sabe que existem reais que não são racionais, então tem que ter alguma propriedade que distingue os reais dos racionais, senão era a mesma coisa. Bom, claro que os racionais têm alguma coisa. Bom, então tudo bem, eu tenho os racionais. Como é que eu vou definir? Então eu vou voltar agora na definição dos reais como semirretas. Tá? Para quem está assistindo esse vídeo, não sabe, mas esse negócio aqui é um pedacinho no quadro enorme que eu não posso usar. Então eu sou obrigado a apagar. Que é uma coisa boa, porque obriga vocês a estarem mais ou menos ligados
no que eu estou fazendo. Bom, então vou apagar isso tudo, dizer, bom, eu sei quem são os racionais, eu também sei quem são os reais. Até agora, assim, eu falei dos naturais, eu já sabia quem eles eram, eu já sabia quem eram os inteiros, já sabia quem eram os racionais, então foi só uma certa burocracia de escrever as coisas. Então, os reais são isso, ó. Um número real é dado por uma semirreta. E o macete vai ser dar as semirretas por racionais. Né? Quer dizer, eu pego aqui o número x, vamos dizer, o número a. Então, eu vou dizer o seguinte, a semirreta do a, ó, a é igual ao conjunto dos x, tais que x é maior que a. Tá? Isso aqui é o nosso segredo. Tá? Quer dizer, o que é a semirreta que define o a? É o conjunto dos x maiores que a. Agora, eu preciso definir números. Então, por exemplo, vamos pensar assim, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 seria o conjunto dos x maiores do que zero, tais que x ao quadrado maior que 2. Repara, se eu escrever isso, eu não estou mencionando o raiz de 2. Então, isso é uma maneira de definir o raiz de 2 sem escrever o raiz de 2. O segredo da coisa é o seguinte, é que aqui, esses caras, mas peraí, esses caras x maiores que a, tem um monte de número real maior que a. Né? Por exemplo, o raiz de 2, né? O raiz de 3 também é racional e maior que o raiz de 2, ele está aqui. Então, mas eu não preciso dos reais, basta eu dizer os racionais. Então, na verdade, ó, A é igual ao conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior que A. E aí, eu posso dizer que raiz de 2 é o conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior que 0 e Q2 é maior que 2. Entendeu? Quer dizer, porque os racionais, eles preenchem a reta toda. Eu sei isso também, né? Que um real, eu posso aproximar ele por racionais quanto eu quiser. E os irracionais? Os irracionais também. Bom, os irracionais são os reais que não são racionais, então são esses que eu aproximo, os outros são iguais. Né? Tá? Então, oi. O que eu tinha posto antes? Tinha colocado, por exemplo, A é igual ao conjunto de x, tal que x maior que A. Sim, mas eu não tinha explicitado que o x estava nos racionais. Eu quero explicitar, porque então eu vou... Mas assim você não pega todos os reais, mas falta os irracionais. Ué, me diz aí um... Porque, pensa só, todos os reais a gente escreve... Na verdade, a gente escreve na base 10 os reais sempre com a semirreta de cá. Eu estou usando essa daqui, vou logo explicar por que eu vou fazer isso. Porque eu quero depois definir o produto de dois números reais. Eu vou definir o produto dos positivos. E aí, se eu tenho essa semirreta à direita, os positivos são maiores do que zero. E quando eu multiplico números maiores que zero, vai dar maiores que zero. Então, o produto das duas semirretas vai dar uma semirreta para cá. Se eu pegasse negativos, se eu pegasse a semirreta daqui para cá, eu tinha números negativos, e aí o produto deles ia para o outro lado. Entendeu? Não sei se deu para entender por que eu estou... Porque eu podia ter escolhido essa, eu podia ter escolhido essa até mais natural. Oi? Quando você fala isso, você fala que é racional, mas os irracionais ficam de fora, assim.
Não. Peraí. Tipo, raiz de 3, por exemplo, é maior que raiz de 2. Só que se a gente usasse raiz de 3 naquele Q, botando ao quadrado seria 3 maior que 2. Só que isso aqui não pode, porque você está dizendo que ele pertence aos racionais. Não, eu não estou dizendo. O raiz de 2, ele não é um número racional, ele é esse conjunto, ele é essa semirreta. Oi, diga lá. Aqueles irracionais meio esotéricos, tipo 0,100, tem essas regras de construção meio esquisitas, né? Como que elas ficam nessa definição? Como que eu demonstro isso? Não, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou introduzir essa definição, então eu criei os números reais. Aí eu vou redefinir as operações de maneira óbvia, a ordem, só que aí vai ter uma propriedade que é a seguinte, olha, quando eu aproximo uma área assim, quando eu aproximo por cima, eu pego um conjunto de números que é limitado inferiormente, porque todas essas aproximações por cima são maiores, por exemplo, que essa área aqui. Então, eu vou estar na reta, eu tenho um cara aqui, e eu tenho um conjunto aqui assim. Esse conjunto não tem um menor elemento, mas ele tem o que a gente chama de um ínfimo, que é o cara que devia ser o menor elemento. Entendeu? Então, essa propriedade distingue os reais dos racionais. Esse mínimo é que é esse número esquisito. Mas é que essa propriedade vai me permitir provar tudo. Então, os números esquisitos, frequentemente, eles são definidos por sequências. E eu, por exemplo, falei que toda sequência crescente, limitada, tinha um limite. Agora, se eu pegar aqui o A1, A2, A3, A4, está crescendo, porque... Né? Só que eu sei que todos eles estão menores que esse M aqui. Então, tem uma infinidade. Mas se eu pegar a interseção desses conjuntos todos, vai dar uma semirreta A, que é o limite. E aí entra nessa definição que você falou, no número real da semirreta. Exatamente. Então, esse cara daqui, aí eu consigo provar que toda sequência crescente tem um limite. E eu consigo provar, aí começa a provar um monte de coisas, coisa crescente limitada. Começa a conseguir provar um monte de coisa. Por exemplo, eu consigo provar que todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo, que é o que? A união desses caras. Eu pego todas essas semirretas, pego a união de todas, eu tenho a semirreta. E aí, esse cara é a área. E aí eu posso construir em bases mais sólidas o edifício do cálculo, que precisa da passagem ao limite. Entendeu? Aí começa a conseguir provar certas coisas. Porque se eu não tiver isso, fica esquisito, porque só com as propriedades que eu enunciei para os racionais, eu não tenho como provar que existe raiz de 2. Eu sei que não existe raiz de 2 nos racionais. Né? Então, é muito interessante. Todos os teoremas mais pesados dependem dessa propriedade. Toda vez que você tem um negócio, você diz, espera aí, isso não vale nos racionais, então precisa desse. Por exemplo, coisa trivial, polinômio de grau ímpar. Né? Por exemplo, x7 mais x mais 1. Né? Isso tem uma raiz real. Por quê? Porque quando x vai para menos infinito, isso vai para menos infinito, está aqui para baixo.
Quando vai para mais infinito, vai lá para infinito aqui para cima. Se passou daqui de baixo aqui para cima, tem um cara aqui. Para provar isso, você precisa dessa propriedade. Porque se essa propriedade, se fosse possível provar essas coisas sem essa propriedade, você poderia pegar aqui a função x2 menos 2, aí quando x é 0, está aqui em menos 2, quando x é 2, está aqui em 2, então veio daqui para cá, passou pelo zero. Mas isso é verdade também nos racionais, só que a reta dos racionais tem um buraco aqui, porque esse cara seria o raiz de 2. Então, para provar, vamos dizer, para provar essa propriedade do Supremo, ela não pode valer nos racionais, porque ela vai provar a existência do raiz de 2. Então, moral da história, o que é, vamos dizer, o que é um número real? Então, primeiro vamos dizer o que é uma semi-reta, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu pego aqui todos os números cujo quadrado é maior que 2. Suponha que eu sei quem é a raiz de 2. Então, se o quadrado dele é maior que 2, é porque ele é maior que raiz de 2, ou menor que menos raiz de 2. Tá? Mas eu quero uma os menores que menos raiz de 2 vão para lá, e os maiores que raiz de 2 vão para cá. Eu só quero esses. Então, por isso que eu eliminei os de cá, dizendo que eu quero caras maiores do que 0. Então, vamos definir o que é uma semi-reta. É o limite de função infinita, né? Que seria o raiz de 2. Como se a gente pegasse, por exemplo, 1 mais 4 sobre 10, mais 1 sobre 100. Não, mas aqui ele não é um limite, ele é isso que eu acabei de escrever aqui. Mas eu não posso ficar definindo cada número dessa maneira. Então, eu tenho que dizer o que é uma semi-reta, sem dizer a palavra semi-reta. Quer dizer, eu vou dizer, né, então, uma semi-reta, né, vou chamar assim, S é uma semi-reta, vou dizer assim, a direita em que se... Então, o que vai caracterizar a semi-reta? A semi-reta é um intervalo. Né? Pensa só, os intervalos são caracterizados pelo seguinte, se você tem x, y, e o cara está entre x e y, ele está no intervalo. No caso da semi-reta, eu não preciso disso, eu só preciso dizer o seguinte, que se o x está na semi-reta e o y é maior que x, ele vai estar na semi-reta. Tá? Então, primeiro, x pertence... Vamos dizer, S está contido em quê, né? Primeira coisa, né? S está contido em quê? Segundo, x pertence a S. Y maior que x implica que y pertence a S. Terceiro, eu não quero que todos os racionais sejam uma semi-reta. Então, S não é Q. E também não quero o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é verdade, se eu tenho um cara no conjunto vazio e tem um outro maior do que ele também está no conjunto vazio. Porque, na verdade, como não tem ninguém no conjunto vazio, nunca vou ter que me preocupar com isso. Então, eu vou ter que escrever assim, S é diferente de vazio. E para eliminar duplicidade, porque, por exemplo, a semi-reta do raiz de 2, ela não tem primeiro elemento, porque o raiz de 2 não é racional. Mas a semi-reta do 2, o 2 pode estar nela ou não.
Tá? Porque eu tenho semi-retas abertas e fechadas. Como eu estou pegando semi-retas de racionais, ela só pode ser fechada se a extremidade dela for um número racional. Então eu vou dizer que não tem extremidade. Tá? Eu vou botar assim, 4, não existe A pertencente a S, tal que A menor ou igual que Q para todo Q pertencente a S. Quer dizer, a S não tem um menor elemento. Então, todas as minhas semi-retas vão ser à direita e vão ser abertas aqui. E eu vou dizer que o número real, os reais são o conjunto das semi-retas. Então, vou dizer isso. Então, minha definição vai ser essa. R é igual ao conjunto das semi-retas à direita em Q. Então, em vez de eu pegar e definir cada número real por uma sequência decrescente, eu estou pegando todos os caras maiores que ele e digo, isso define o cara. Oi? Falou que 2, se 2 for o ponto inicial, ele pode ou não estar na semi-reta, dependendo se ela for aberta ou fechada. 2 é racional, né? Então, por que 2 não pode não estar na reta, se ele é racional? Não, a minha definição de semi-reta, até aqui, ela inclui semi-retas fechadas e semi-retas abertas. Então, se eu tiver a semi-reta, se eu tiver, por exemplo, o conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior que 2, ó, isso está contido em Q. Todo elemento desse conjunto, se eu pegar um cara do conjunto e um cara maior do que ele vai estar nesse conjunto. Né? Se eu pegar um cara maior que 2, pegar outro maior que o que já é maior que 2, o outro vai ser maior que 2, então vai estar lá. Né? Esse cara não é Q e não é vazio. Por outro lado, se eu pegar o conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior ou igual do que 2, esse conjunto é diferente desse, porque esse tem o 2 e esse não. Não necessariamente não. Esse não começa, quer dizer, esse não tem o 2 e esse tem. Então, eles são diferentes. Mas esse daqui também tem essas 3 propriedades aqui. Então, para eu não ficar com 2 semi-retas para cada número racional, eu vou tirar, vou dizer que as semi-retas que eu vou considerar não têm a extremidade. Então, estou dizendo, ó, esse cara daqui não está incluído, porque aqui tem o 2 e o 2 é menor ou igual que todos os elementos daqui. Então, esse cara está fora. O 2 é definido por esse aqui. Tá? E pronto. Então, ó, eu dei uma definição de semi-reta e todo número real, por definição, é uma semi-reta assim. E eu sei exatamente dizer quando um número real é maior que o outro. Quer dizer, eu sei, ó, definição, se x e y pertencem a R, eu posso dizer que x menor que y, vou dizer assim, menor ou igual a y, C e somente C, y está contido em x. Leia-se, se é são números reais, são semi-retas. A semi-reta que representa um número maior começa mais na frente. Então, ela está contida na outra. Na pior das hipóteses, está contida igual, eles são o mesmo cara. Então, a definição de ordem está dada. Definição. 0, vamos dizer, o zero real é igual ao conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior que 0. Zero racional. Então, zero racional é o número racional lá. E o zero real é a semi-reta que começa no zero racional. Meio esquisito, mas
Definição. Vou definir soma. Aquele Q maior que zero no final é um zero Q ou É o zero Q, né? Tá? Tem que ser o zero Q, né? Porque isso aqui eu estou definindo. No fim a gente joga isso tudo fora e diz, então tá bom, agora eu sei o que é um número real, sei como é que vale, mas esse é um exercício. É engraçado que essa construção, formalmente, ela foi feita no século XIX por um matemático alemão chamado Dedekind. Aliás, eu tenho planos e esperanças de, nesse fim de semana, criar a página do Cálculo 1. Eu vou botar o texto do Dedekind também. Oi. Sobre o nosso e-mail, sobre o nosso e-mail, matemática, não tem alguma previsão? Eu não fiz ainda, né? Tem que fazer, mas vamos fazer. Só uma nota triste, quando isso foi criado, o Google nos prometia armazenamento ilimitado. Agora ele disse que não, peraí, vamos dar uma moderada. Então, também vamos ter que dar uma... Bom, definição. Como é que eu somo dois números reais? Repara, se eu pegar uma semirreta e outra semirreta, somar os elementos de uma com os elementos da outra, eu vou ter uma nova semirreta que é a soma. Tá? Então, x e y pertence a R, eu digo que x mais y é igual ao conjunto dos P mais Q, com P pertencente a x e Q pertencente a y. Quer dizer, eu pego os caras que formam o x, os caras que formam o y, somo cada cara que forma o x com cada cara que forma o y, e, na verdade, né, vai dar todos os números acima, se o x está aqui e o y está aqui, vai dar todos os números acima de x mais y. Tá? Eu não vou parar para provar nada, eu estou só dizendo como é. E a razão para eu ter tomado semirreta à direita é que com semirreta à direita eu consigo definir o produto de dois reais positivos. Né? Quer dizer, se eu... vou botar aqui em cima. Definição. Se x e y pertence a R, x maior que zero, y maior que zero, então xy é igual ao conjunto dos PQ, tais que P pertence a x e Q pertence a y. Porque aí os racionais do x vão ser maiores que zero, os racionais do y vão ser maiores que zero. Então, quando eu multiplicar, vai dar só coisas positivas e uns vão estar acima de x, outros vão estar acima de y, então o produto vai estar acima de xy. E eu vou chegar tão perto do xy quanto eu quero, mais ou menos isso. E aí, com isso, a gente tem todas aquelas propriedades, acho que eram 13, né? O Spivak faz essa coisa toda, só que ele, em vez de falar ordem, ele define os números positivos. E aí ganha um axioma a menos. Tá? Esse aqui? Pode ser tal que, pode ser... Bom, vamos botar o tal que aqui para ficar mais... Eu meio que uso tal que às vezes, vírgula às vezes. Tá? E aí eu vou ter o axioma 14, que é a propriedade do Supremo. Essa 14 voltando lá para o... Tem aquelas 13 propriedades lá dos racionais. Então, os reais, com essas definições aqui, tem todas aquelas propriedades. Não vou parar para provar, porque, tá, o objetivo aqui é mais mostrar que... E essa aqui os reais vão ter, os racionais não vão ter. Né? A propriedade do Supremo é o quê? É que se você tem x
é um subconjunto dos reais. E x, vou botar A, né? Botar Z. A está contido em R. A diferente de vazio. E existe M pertencente a R, tal que x menor que M para todo, vou botar menor ou igual generosamente aqui, para todo x pertencente a A. Tá? Então eu tenho um conjunto A, que é um conjunto de números reais, que agora eu penso como pontos da reta, né? Ele é não vazio e tem aqui um M que está acima de todos esses. Então existe A pertencente a R, que é, olha só, esse cara está limitado aqui. Então tem um cara que gostaria muito de ser o maior elemento de A, mas pode ser que ele não esteja em A. Tá certo? Se você, por exemplo, pegar todo o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x ao quadrado é menor que 2, ele é esse intervalo, menos raiz de 2, raiz de 2. Só que é aberto. Então tem o cara aqui que limita, ele é não vazio e tudo, mas ele não tem o maior elemento. Mas, moralmente, o raiz de 2 é o maior elemento. Mas, como ele não é o maior elemento, ele ganha um nome mais pomposo, ele é dito supremo de A. Então, existe A pertencente a R, tal que duas coisas. Primeiro, A maior ou igual a X para todo x pertencente a A. Quer dizer, ele está acima de todos os elementos de A. E segundo, para ser o supremo, ele tem que ser o menor dos caras que tem essa propriedade. Tá? Quer dizer, o quê? Tem aqui os elementos de A, está aqui o M e o A está aqui. Então, se eu pegar uma outra cota superior, ela está acima de A. Tá? Então, segundo, se M maior ou igual a X para todo X pertencente a A, então M é maior ou igual a A. Tá legal? Então vamos ler, né? Existe um cara em R que está acima de todos os elementos de A, maior ou igual. Ele poderia estar em A. Mas o que distingue ele é que qualquer outro cara que tem essa propriedade de ser maior ou igual que todos os elementos de A, está acima dele. Ou, na melhor das hipóteses, é ele mesmo. Então, essa propriedade aqui distingue os reais dos racionais. E a gente pode usar essa propriedade para demonstrar as coisas. Por exemplo, a existência de raiz de 2, de áreas, de coisas assim.